Fala pessoal, tudo bem? Eu dei uma olhada no que rolou em 2023, trouxe uma lista dos melhores nocautes, das melhores finalizações, as melhores lutas de 2023 e quais foram os melhores eventos, os top 10 melhores eventos de 2023. Vamos lá, sem enrolação, eu já vou pular direto para a primeira lista. Essa lista é a lista do UFC das melhores lutas de 2023. Em 10º lugar aparece Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, a revanche. Foi uma revanche super equilibrada, com as duas tendo bastante momento de sucesso. A Grasso conseguiu manter a luta mais pro lado dela e acabou demonstrando uma boa habilidade em pé, habilidade no chão, venceu a revanche e manteve o cinturão, fez sua primeira defesa de cinturão, dando a revanche para provavelmente uma das campeãs mais dominantes da história do MMA feminino. Número 9, essa lista do UFC, aparece também Alexa Grasso contra a Valentina Shevchenko, a primeira luta entre elas. A Grasso surpreendeu o mundo e a Valentina Shevchenko aproveitou um erro da super campeã, finalizou com o mata-leão e roubou o cinturão dela, né, de tantos anos aí. Número 8, Edson Barboza contra Sodiq Yusuff. Teve um início muito difícil, até parecia que o Edson Barboza ia perder a luta ali no primeiro round, mas ele se recuperou, dominou os rounds finais, teve muito mais golpe e conseguiu até encaixar aquele chute rodado, quase venceu a luta com o golpe o cartão de visita dele praticamente, né? E foi um lutaço. Essa luta merece realmente estar aí na lista. 7º lugar, Justin Gaethje contra Rafael Fiziev. Essa foi uma lutaça super emocionante, com muita troca de golpe entre os dois. O Gaethje resistiu golpes fortes do Fiziev, reagiu no final e venceu a luta por decisão majoritária. Número 6, Dan Hooker contra Jalen Turner. Foi uma luta muito equilibrada. O Hooker e o Turner foi lá e cá. O Hooker superou momentos difíceis, especialmente depois de um chute alto ali do Jalen Turner. E o Dan Hooker acabou vencendo a luta por decisão dividida do juiz. Número 5, e essa dói no coração da gente, Jamal Hill contra Glover Teixeira. O Hill venceu o Glover numa luta valendo cinturão dos meio pesados lá no Rio de Janeiro. Dominou a luta inteira, muitos golpes, o Glover saiu bem machucado e apesar de resistir a luta toda, o Jamal Hill manteve a pressão e venceu o título sem muita dificuldade. Número 4, Shavkat Rakhmonov contra Geoff Neal. Essa luta foi num super card. Esse card tá na outra lista também dos melhores eventos. O Rakhmonov manteve a invencibilidade, fez uma luta até surpreendente contra o Geoff Neal, né? Mostrou muita variedade de golpe, superou momentos difíceis ali, porque o Geoff Neal é muito duro, e finalizou o Neal num mata-leão em pé ali. Foi um negócio sensacional. Número 3, essa luta foi agora há pouco, né? Irene Aldana contra Carol Rosa. Foi uma luta, assim, impressionante, de 15 minutos de muita porrada, luta da noite. A Aldana acabou superando a Rosa com mais golpes mais limpos, e apesar do início forte da Carol Rosa, a Aldana acabou vencendo por decisão dos juízes também. Em 2º lugar aparece Alexandre Pantoja contra Breno Moreno, a segunda luta entre eles. Pantoja pressionou Moreno desde o começo, derrubou, ground and pound, cortou ele cedo. Foi uma luta até mais equilibrada, mais pro final ali, com o Moreno melhorando um pouco nos golpes, mas o Pantoja estava com um grappling muito forte, venceu por decisão e virou campeão dos moscas do UFC. E em primeiro lugar, melhores lutas de 2023, o troféu fica com Islam Makhachev contra Alex Volkanovski. A primeira luta entre eles. Makhachev venceu o Volkanovski lá na Austrália, defendeu o cinturão dos leves. Foi uma luta muito, muito, muito boa. Acho que foi a primeira vez que a gente viu que o Makhachev é um ser humano de verdade, mas o Volkanovski não resistiu. O Makhachev superou ele em pé, no grappling ali, e acabou levando a luta por decisão unânime. Durante esse vídeo todo, eu vou pedir para vocês irem fazendo a lista de vocês aí no comentário, tá? Então, conforme você vai vendo essa lista que eu vou falando aqui para vocês, vai escrevendo a de vocês aí, porque eu quero ler. Eu leio todos os comentários e eu quero ver quem que vocês vão colocar na lista de vocês. Agora, a próxima lista são os melhores nocautes de 2023. É uma lista que eu peguei também do site do UFC, não é necessariamente a minha opinião. Tem luta ali que eu não acho que devia estar nessa lista, mas eu quero saber o que vocês acham. Faz a lista de vocês para a gente poder comparar depois. Em 10º lugar, Diego Ferreira contra Michael Johnson. O Diego Ferreira conseguiu um dos nocautes mais brutais do ano sobre o veteranaço Michael Johnson. Ele acertou um soco ali, um overhand de direita que acabou com a luta na hora e foi um negócio impressionante mesmo. Número 9, Ismael Bonfim contra o Terence McKinney. O Bonfim fez uma estreia no UFC com um nocaute espetacular sobre o McKinney no segundo round, usou o joelho ali também e todo mundo já ficou de olho nesse moleque, porque esse cara promete muito pra gente. Número 8, Edson Barboza contra o Billy Quarantillo.
O Edson Barbosa nocauteou o Quarantino no primeiro round, muito violento, e mostrou que tem muita lenha para queimar ainda na divisão dos penas. Número 7, Robbie Lawler contra Nico Price. Essa luta ficou marcada porque foi a despedida do Robbie Lawler e não podia ter sido melhor, né? Ele encerrou sua carreira de Hall da Fama com uma vitória por nocaute sobre Nico Price e foi um momento muito emocionante para ele e para os fãs. Número 6, Tom Aspinall contra o Sergey Pavlovich. Essa luta também está na outra lista dos melhores eventos do ano. Foi a luta que o Aspinall se tornou campeão interino dos pesos pesados, nocauteando uma promessa, né, que era o Pavlovich, logo no comecinho do primeiro round e garantiu o cinturão interino. Em quinto lugar, Charles Oliveira contra Beneil Dariush. O Charles venceu o Dariush por nocaute no primeiro round, interrompendo uma sequência de vitórias do Dariush impressionante. O Charles reafirmou a posição dele como um dos melhores da divisão. A gente acabou vendo ainda, não sei como que não entrou nessa lista também, a outra luta do Dariush, né, com o Arman. O Arman também nocauteou o Dariush no primeiro round, foi um negócio impressionante também. Não sei como é que essa luta não tá nessa lista, mas não fui eu que fiz a lista. A lista é do UFC. Então eu vou só continuar aqui. Em quarto lugar aparece Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski, a segunda luta deles. O Makhachev acabou com o Volkanovski, dando um chute alto de esquerda ali, e depois um ground and pound, concluiu a sua defesa de cinturão e não deixou dúvida nenhuma. Se restou alguma dúvida na primeira luta entre os dois, na segunda luta ele acabou com qualquer dúvida de qualquer pessoa ali. Agora a gente entrou no top 3, hein? Justin Gage contra Dustin Poirier, é o terceiro lugar. O Gage conquistou o cinturão BMF, nocauteando o Dustin Poirier no início do segundo round com um chute alto, foi uma coisa de cinema também, impressionante. E essa luta merece muito estar nessa lista aí. Segundo lugar, também dói muito, mas eu também acho que merece. Na minha opinião, esse segundo lugar devia estar em primeiro lugar da lista, por tudo que representa, né? A vitória do Adesanya nocauteando ali o Alex Poatan, reconquistando o cinturão dos meio-médios, com um nocaute super estiloso, desmantelou o Poatan. A gente sabe o final dessa história, foi um final feliz, o Poatan sobe de divisão, ganha o cinturão dos meio pesados, tá tudo certo, mas eu acho que pela importância dessa luta, essa luta, que é o número 2 da lista do UFC, devia ser o número 1 da lista. Mas agora eu vou contar pra vocês qual é o número 1. Em primeiro lugar, uma luta agora recente também, Josh Emmett contra o Bryce Mitchell. Eu concordo que devia estar nos melhores nocautes de 2023, não sei se em primeiro lugar, né? Mas tá aí. O Emmett nocauteou o Bryce Mitchell. Foi o primeiro soco que ele deu na luta. Pegou uma direita ali, acabou com a luta na hora. O Mitchell desmontou, ficou apagado um tempão, todo mundo preocupado, cambaleando ainda ali para eles anunciarem a decisão. O pessoal ficou brigando para ele continuar sentado, foi pro hospital. Pô, foi um negócio impressionante. Na lista do UFC, esse foi o nocaute mais impressionante de 2023. Eu discordo, eu quero saber de vocês qual é o nocaute mais impressionante de vocês de 2023. Deixa aí no comentário. Essa próxima lista aqui, eu peguei lá no site Tapology, é uma lista dos top 10 dos melhores eventos de 2023. De novo, eu não concordo com todos os eventos que estão ali, mas você consegue ir lá, checa lá no Tapology, olha lá na lista, faz a lista de vocês aí e deixa aí nos comentários. Vamos lá, vou começar. Em 10º lugar tá o UFC 292, que foi o Sterling contra o Sean O'Malley. Esse evento aconteceu em Boston, teve muita luta boa. Eu acho que eu até concordo em deixar na lista dos top 10. O Sean O'Malley venceu o Aljamain Sterling por nocaute no segundo round. Teve a Willy Zhang vencendo a Amanda Lemos também, defendendo o cinturão. Ian Machado vencendo o Neil Magny. Teve Marlon Vera vencendo o Pedro Munhoz. Brad Tavares vencendo o Chris Weidman, era o retorno do Chris Weidman. O Gregory Rodrigues vencendo por nocaute também. Teve muita luta boa. Teve a Natália Silva vencendo a Andrea Lee por decisão unânime. E teve a Karine Silva, que é uma promessa nossa, uma promessa brasileira. A próxima luta dela vai ser no UFC 299. Eu tô lá no corner dela e a gente vai trazer essa vitória pra cá. Karine vai ser campeão de escreve o que eu tô falando pra vocês. Em 9º lugar, entra na lista um UFC Fight Night. Foi Peter Yan contra o Merab Dvalishvili. Eu não sei se eu colocava esse evento aí, mas o Merab venceu o Peter Yan nesse evento por decisão unânime. Teve o Alexander Volkov vencendo o Alexander Romanov por nocaute. Nikita Krylov vencendo o Ryan Spann. Foi um evento bom. Não sei se entra na lista dos 10 melhores do ano. Eu acho que teve evento muito melhor que esse. Como é que você coloca um evento desse Fight Night na mesma lista que esse evento agora? Em número 8 da lista é o UFC 295, Prochazka contra o Pereira, dia 11 de novembro, lá em Nova York. Marcou a subida do Poatan de divisão, lutou contra o Jiri Prochazka, nocauteou, venceu ali, TKO, né? Teve gente que desconfiou e tal, mas vitória clara, eu acho que não deixou dúvidas.
e se tornou campeão dos meio pesados do UFC. Esse mesmo evento teve a luta do Tom Aspinall vencendo o Pavlovich e ganhando o cinturão interino dos pesados. Teve Jéssica Andrade vencendo a Mackenzie Dern por TKO. Teve o Benoit Saint-Denis nocauteando o Matt Frevola. Diego Lopes finalizando ali na porrada o Pat Sabatini. Nossa, teve muita luta boa. Lupita Godinez acabou vencendo a Tabata Ricci, mas esse evento vale a pena entrar na lista dos 10 mais de 2023. Número 7 da lista foi o UFC 286, Leon Edwards contra o Kamaru Usman 3. Essa era a revanche do Usman para tentar recuperar o cinturão. Essa luta aconteceu em março, em Londres, e a gente sabe, né, o Leon Edwards venceu o Usman por decisão. Nesse mesmo evento teve o Justin Gage vencendo o Fiziev por decisão, o Gunnar Nelson venceu o Brian Barbarena, Jennifer Maia vencendo a Casey O'Neill, o Marvin Vettori venceu o Roman Dolidze. Teve lutas muito boas, não sei também se eu colocaria no top 10 aí, mas foi um evento bom. O evento numerado do UFC normalmente é bom. Sexto lugar, o UFC 291, Dustin Poirier contra o Justin Gage, a segunda luta entre eles. Foi dia 29 de julho em Salt Lake City. A gente já sabe, né? O Justin Gage nocauteou o Dustin Poirier com um chute alto. Teve a estreia do Poatan nos meio pesados, vencendo o Jan Blachowicz por decisão dividida. O Derek Lewis nocauteando o pezão. O Bobby Green vencendo o Tony Ferguson, Gabriel Bonfim vencendo o Trevin Giles. Esse evento foi muito bom também, cheio de luta boa. Número 5, UFC 287. Eu tava lá nesse daí, infelizmente não teve o final que eu queria. Foi a luta do Poatan contra o Adesanya. A revanche no UFC, né? O Adesanya acabou nocauteando o Poatan no segundo round ali. Mas teve o Durinho vencendo o Jorge Masvidal de Come Event. O Rob Fonte venceu o Adrian Yannis. Kevin Holland vencendo o Ponzinibbio também por nocaute. Teve muita luta boa. Teve o Gastelum contra o Chris Curtis. Teve Luana Pinheiro vencendo a Michelle Waterson. O Christian Rodrigues venceu o Raul Rosas, lembra? Ficou todo mundo meio chocado, assim. Foi bem legal esse evento também. Em quarto lugar da lista aí, o UFC 290, Volkanovski contra Yair Rodrigues. Esse evento aconteceu dia 18 de julho, lá em Las Vegas. O Volkanovski venceu Yair Rodrigues por TKO no terceiro round. Teve o Pantoja vencendo o Moreno e se sagrando campeão ali. A Dricus du Plessis vencendo o Robert Whittaker também por TKO no segundo round. Essa foi uma surpresa. O Dan Hooker vencendo o Jalen Turner por decisão dividida. Bo Nickal venceu. O Robbie Lawler se aposentou vencendo o Nico Price. A gente falou dessa luta também. Evento muito bom. Esse eu acho que merecia estar na lista também. Em terceiro lugar na lista foi o UFC 283, que foi o Glover Teixeira contra o Jamal Hill, dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro. Primeiro evento do ano numerado. Teve aquela situação no finalzinho ali que o Glover se aposentou, acabou fazendo um discurso para uma arena quase vazia, todo mundo ficou bem chateado, mas o evento em si foi um evento bem legal. O Jamal Hill venceu o Glover e se tornou campeão dos meio pesados. Teve o Brandon Moreno vencendo o Davidson Figueiredo no terceiro round. O Gilbert Burns atropelou o Neil Magny. Jéssica Andrade contra Lauren Murphy também foi um lutão. O Johnny Walker nocauteando o Paul Craig no primeiro round. Teve a despedida do Shogun, ele acabou perdendo pro Potira no primeiro round, mas teve a chance de se despedir em casa. Teve a estreia do Bonfim. Teve o Malhadinho vencendo o Abdurakhimov também no segundo round. Foi muito legal. Segundo lugar da lista é o UFC 284, Makhachev contra o Volkanovski. Foi lá na Austrália, dia 11 de fevereiro. O Makhachev venceu o Volkanovski, defendeu o cinturão. Foi uma lutaça. Como em evento dessa luta foi o Yair Rodrigues contra o Josh Emmett. Ele finalizou o Josh Emmett no segundo round. Teve Jack Della Maddalena vencendo o Randy Brown, Justin Tafa, Jimmy Crute contra Alonzo Menifield. Foi um evento numerado muito bom, mas o que marcou mesmo foi a luta principal do Volkanovski contra o Makhachev. Em primeiro lugar, o UFC 285, John Jones contra Cyril Gane, foi dia 4 de março, e esse provavelmente foi mesmo realmente o melhor evento do ano. Marcou, né, o retorno, eu tive lá nesse evento aí, eu tava lá, marcou o retorno do John Jones, né, que entrou, fez a disputa de cinturão dos pesados contra o Cyril Gane, venceu com facilidade até, entrou pra história, sem dúvida nenhuma, o maior de todos do MMA até hoje, ninguém chega nem perto. O Come Event desse card era a Alexa Grasso contra a Valentina Shevchenko. A Alexa Grasso fez bonito, chocou o mundo, finalizou a Shevchenko, né? Ninguém esperava isso acontecer. Teve também o Shavkat Rakhmonov vencendo o Geoff Neal por finalização, aquele mata-leão em pé ali que a gente falou na outra lista ali, uma das lutas do ano também. Teve o Matheus Gamrot finalizando o Jalen Turner, Bo Nickal, Cody Garbrandt contra Trevin Jones, Dricus du Plessis
venceu o Derek Bronson, né? Despachou o Derek Bronson do UFC. Teve a Amanda Ribas vencendo Viviane Araújo também, que foi uma luta boa. Ian Gary vencendo o Keenan Song. Tabata Risse venceu a Jessica Penne. Foi um senhor evento, muito bom, só lutão, e realmente, por tudo que aconteceu, por tudo que representou, né? O retorno do Jones, sem dúvida, eu acho que também merecia estar no número 1 da lista aí. Eu quero saber o que vocês acharam dessas listas. Coloca a lista de vocês aí no comentário. Eu quero saber qual é o top 10 ou top 5 de vocês aí de 2023, beleza? Valeu, até a próxima.